como um todo. Nós estamos falando de um aporte de quase 2 trilhões de reais na economia, possibilitando serem utilizados como garantias para financiamento. Isso significa certamente a possibilidade de diminuição do juro, e aí é independentemente de qualquer questão geopolítica, de qualquer grande consideração macroeconômica. Isso aqui é a conversa daquele que pretende tomar o financiamento com o gerente, com aquele que o auxilia na boca do caixa, como dizem os antigos, e eu posso falar isso porque meus cabelos já estão brancos. Então, na realidade, nós estamos falando de uma grande contribuição para a melhoria do custo do dinheiro na vida da população em geral. Então, esta contribuição para nós ela é muito marcante. Foi por isso que, desde a edição da Lei de Garantias, foi feito um esforço muito grande para a organização e a promulgação da resolução conjunta, que culminou na constituição por parte da Núclea, na oferta de um sistema que depois culminou em um grande esforço coletivo de 30 dias para que esse sistema pudesse, de fato, ganhar bastante adesão. Então, hoje nós estamos aqui simultaneamente para comemorar esse passo que foi dado com a Resolução 12, mas certamente olhar para frente e ver não só os passos de melhora que devem ser dados já no âmbito da própria Resolução 12, tal qual ela está hoje, mas como é que nós podemos ir melhorando-a paulatinamente para a expansão dos seus horizontes, para a melhoria das suas capacitações e para a sua própria interoperabilidade com outros tantos módulos do nosso sistema. Dito isso, eu encerro aqui a abertura mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês e vamos passar a palavra a Daniele Nunes, que é a nossa colega do Banco Central. Daniele, entrou tanta gente aqui agora e continua entrando aqui na nossa reunião. Esse é a democracia tem custos, né? Parte dos custos da democracia é o tempo que a gente leva recepcionando as pessoas aqui na nossa reunião. Daniele, eu nem vi se você já entrou aqui, se a Daniele está conosco. Se Estou está, aqui. Daniele, então a palavra franqueada a Daniele. Daniele, o nosso muito obrigado ao Banco Central, Mardilson, Gilneu, Felipe, todos os colegas que contribuíram demais nessa nossa caminhada, e aqui com a palavra para fazer uso dela por 10 minutos, Daniele, muito obrigado por sua presença hoje, Dani. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite ao Banco Central. Eu trabalho na equipe, né, que tem estado Desculpa, Cami. responsável por esse assunto. Desculpa. Tem alguém com microfone aberto. Tá. Então, eu trabalho na equipe que tem estado responsável, né, por a regulação, então, conjunta desse mercado. E temos a dizer que a Resolução Conjunta 12 representou um grande passo, né, para o início da implementação dessas operações, essa novidade assim, para o mercado como um todo, né, que não fica mais restrita aos próprios grupos das entidades que operam esses produtos. Desde a edição dessa norma, para o mercado começar a interagir mais como um todo e conhecer as necessidades de cada um dos grupos de participantes, né? E a gente reconhece que foi um esforço bem grande feito por todos, tanto pelos reguladores como depois pelos participantes do mercado, para desenvolverem né, em um tempo que se mostrou assim não tão grande, um sistema que permitisse a troca das informações necessárias com segurança, né? Esse tem sido o nosso foco, né, no Banco Central, na questão da regulação da interação desses agentes, né, através do sistema, para que seja feito de forma segura para todos, para os titulares dos produtos, desses direitos de resgate, para as operadoras, para as instituições financeiras. Então, acompanhamos nesse meio tempo como é que foi o desenvolvimento do sistema, também as registradoras, né, as operadoras dos sistemas de registro,
vimos que foi assim uma grande etapa inicial que permitiu o início dessas operações, de acordo com o disposto na lei, com as exigências que foram feitas, primeiramente de um sistema mais simplificado de troca de informações e documentos, que atendesse ao mínimo de segurança necessário, né, para permitir o uso desses produtos como garantia. E no decorrer do desenvolvimento desses sistemas, acredito que foram sendo detectadas outras necessidades que nem estavam exigidas na regulação, mas que, obviamente, só na prática se poderia, então, e na interação desses agentes, se poderia detectar algumas necessidades adicionais, né, de ambas as partes. E, então, a gente sabe que esses sistemas foi desenvolvido com a participação de todos desse mercado, e até com algumas funcionalidades a mais do que as exigidas pela regulação, né? Agora já estamos no Banco Central numa etapa adiante de já estudando que outros aprimoramentos se podem fazer necessários para umas próximas etapas, porque inicialmente tivemos o necessário para que fosse possível iniciar, né, essas operações, e agora estamos pensando já no futuro que outras exigências o próprio mercado percebe como necessárias, né? Por exemplo, para garantir a maior segurança para as instituições financeiras e para os titulares dos produtos também, quanto ao controle dos valores que já foram utilizados como garantia, dos valores que ainda estão disponíveis, de quais contratos já existem, a ordem de prioridade desses contratos, né? Então, um controle para todos os participantes, que a gente acredita que com um sistema de registro, que seria uma evolução, né, futura desse sistema, seria uma forma que traria maior transparência para todo o mercado, ampliaria a possibilidade de concorrência, né, entre os financiadores e traria mais controle e mais segurança para todos. Então, já estamos estudando uma implementação de uma migração futura desse sistema que já existe para um aprimoramento, digamos, do sistema, né? Não seria descartar o que já foi feito, mas simplesmente ir aprimorar esse sistema, fazer alguns ajustes para que torne possível aderir a essa sistemática de registro que já existe para outros mercados e outros ativos financeiros utilizados em operações como garantia de operações de crédito, né? A gente começou esses estudos no Banco Central, já com base nos outros ecossistemas, então, que já há essa sistemática de registro dos ativos que vão ser utilizados, e ainda os próximos passos agora é alinhar com a SUSEP, com os participantes do mercado, e analisar as funcionalidades exatamente que já estão implementadas no sistema desenvolvido, e ver enfim, para que a gente vá fazer mudanças mínimas necessárias, né, naquilo que já existe. E que o mercado mesmo já detectou que era necessário e já implementou. A nossa ideia, então, é fazer assim que a gente discutir com a SUSEP, com o mercado, com sistemas de registro, propor um cronograma de migração, né, para que então haja um tempo para adaptação desses sistemas, testes, e que então, a partir de um determinado momento, se passe a ser obrigatório utilizar um novo sistema, né, e até lá, ó, vai sendo utilizado esse que já existe. Muito bem. Dani, concluída? Sim. Muito bem. Agradecemos demais, Daniele,
Nunes, a participação aqui do Banco Central nesse evento. Aliás, o Banco Central foi um parceiro em toda a construção dessa normativa, do sistema também. Toda a equipe aí, né, Dani? Só vocês sabem o tanto que a gente deu trabalho naqueles 30 dias de interação. Agradeço mais uma vez aqui a presença do Banco Central. Passo a palavra aqui, eu sei que está conosco na sala agora, Vinícius Brandi, representando a Secretaria de Reformas Econômicas, a SRE, do Ministério da Fazenda. Vinícius, com a palavra, você. Obrigado, Taviane. Parabéns aí pela essa iniciativa aqui. Acho que esse processo de construção, né, do novo, né, dos processos que são desafiadores, né, que trazem impacto, eles exigem um esforço grande e o maior esforço é justamente de debate, de comunicação. Então, parabéns à SUSEP, não só por mais essa etapa aqui, mas também por todo ao longo de todo esse processo, né, desde a edição lá do projeto de lei 2023 até hoje aqui, final de 2025, que a gente já está discutindo aspectos práticos de implementação, então é bom ver que a gente avançou bastante. Parabenizar o pessoal do Banco Central também, a Daniela está aí, minha colega, trabalhamos juntos lá há um tempo. Também fico bastante feliz em ver que o Banco Central está buscando essas sinergias, né, entre o que que foi proposto originalmente na lei, né, que é um sistema de troca de informações, para algo mais robusto, que usa esses direitos de resgate, esses ativos, né, das pessoas, como considera como ativos financeiros no arcabouço, né, do Banco Central, arcabouço que trata isso como registro de ativo financeiro. Então, a gente acaba tendo uma sinergia muito grande entre o que foi proposto e a própria dinâmica, né, de trabalho do Banco Central. E mandar um abraço para a Júlia, acho que a Júlia está aqui também nesse painel, né? E, enfim, a gente está vendo esse processo evoluir com bastante felicidade, né? Estou vendo bastante desafio, a gente sabe que é muito grande, mas vendo todos os atores super engajados nesse debate. É um debate que é extremamente necessário. A gente tem falando um pouco aqui das motivações, né, desse projeto, a gente tem um diagnóstico muito claro, né, que no Brasil, no mercado de crédito, a gente tem uma restrição muito grande, né, para que as pessoas, as empresas possam usar os seus fluxos de caixa de recebíveis, seu salário, sua renda, seus ativos, né, como garantia de operação de crédito. Isso restringe muito a capacidade de tomada de crédito e também restringe, limita a possibilidade de redução, né, do spread bancário, dos juros que são cobrados nas operações. Isso traz consequências enormes, né? Não no limite, isso compromete a capacidade de pagamento das pessoas, isso gera restrição ao próprio desenvolvimento econômico, o crescimento econômico. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente está considerando aqui, né, de restringir esses obstáculos, essas amarras, e numa cabeça aqui, numa mentalidade muito de mundo de Open Finance, né? É óbvio que a gente não está aqui na estrutura formal nem do Open Insurance da SUSEP, né? Nem do Open Finance do Banco Central, mas é uma iniciativa aqui que guarda muita analogia, né? Em que a gente parte de uma premissa de que os agentes podem compartilhar dados, compartilhar informações sobre os seus ativos, né? E através da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, ele possa usar aqueles ativos da melhor forma que ele queira, né? Com essa visão de centralidade do cliente, ele ter autonomia sobre o que ele quer fazer com os ativos dele. Então, a gente é uma iniciativa que tem essa mentalidade, uma visão mais moderna, e isso sob a ótica do mercado de crédito. Mas eu acho que o mais importante aqui e aproveitar que a gente está no evento aqui da SUSEP, e uma coisa que a gente vem ressaltando bastante ao longo desse debate, é que essa iniciativa, a gente tem uma avaliação de que ela tem uma contribuição também bastante relevante, enorme, para fomentar, estimular a formação de poupança previdenciária também, porque a partir do momento que você tem um produto
E ele pode ser usado como garantia para você pegar para você pegar uma linha de crédito ali numa eventual necessidade de liquidez, né, num prazo curto. Você pode usar aquele recurso, né, como colateral, como garantia para uma eventual necessidade. Aquele produto ganha valor para o consumidor. Ele ganha valor agregado, né, ele fica mais atrativo. Então, a gente entende que e os produtos de previdência, eles têm essas restrições, né? Não só em relação a resgate, carência de resgate, mas tem uma restrição grande em relação à estrutura tributária, né? A estrutura, a tributação, ela é muito punitiva no prazo curto, né? Até prazos longos, ela é mais pesada do que a tributação normal dos investimentos no mercado financeiro. Então, essa tributação muito punitiva pode fazer com que, em alguns momentos, seja mais vantajoso, né, para o participante, para o beneficiário, tomar uma linha de liquidez, né, com aquele colateral, dando como garantia, né, aquela poupança acumulada que ele tem, e isso pode ser mais vantajoso para ele. Então, a gente entende que também é mais uma contribuição, né, esse aprimoramento legal, mais uma contribuição para a gente estimular esse interesse, a formação de poupança previdenciária, para que as pessoas possam pensar na previdência complementar também, de forma mais estratégica, com mais planejamento, enfim. Então, é outra agenda importante que a gente precisa avançar. E é um exemplo também de uma iniciativa que mostra como é que a integração entre os mercados é importante para a gente se desenvolver, né? Para a gente buscar atender o consumidor da melhor forma possível, né? Então, a gente está falando aqui de um exemplo de uma sinergia muito grande, e a gente precisa colocar na mesa o regulador do mercado de seguros com o regulador do mercado de crédito, né, para a gente construir junto uma solução para atender o consumidor, né? O consumidor não pode ser punido porque os reguladores não se comunicam, não estão alinhados, né? Então, o consumidor, para ele, na ótica dele, ele não está preocupado com essas questões. A gente é que tem que estar preocupado, né, Otaviano? Enfim, então acho que a gente está avançando muito bem. Eu recentemente estava olhando uma consulta pública que o Banco Central publicou relativa a instrumentos mitigadores de risco de crédito, né? Então, eu vi que nessa consulta pública ele já considera essas garantias, né, da resolução conjunta também como garantias em operação de crédito. Isso tem um efeito de redução do requerimento de capital das instituições financeiras também. Então, é mais um exemplo de que realmente essa iniciativa está cada vez mais avançando e tendo repercussões e resultados que são positivos para todos. Eu acho que agora a gente sabia lá desde das discussões iniciais que a gente teria muitos desafios operacionais, tecnológicos, mas a gente tem que ir um passo de cada vez. A gente vislumbrava também esse encontro aí de conceitos também, né, com o Banco Central, né, de que em algum momento o Banco Central também, por esses recebíveis, né, esses direitos de resgate, em algum momento serem considerados garantias de operação de crédito. A gente sabia que o CMNE e o Banco Central deveriam tratar isso no arcabouço deles também, de ativos financeiros. Isso só vem a conferir mais robustez, mais segurança para todo esse processo. Enfim, então, é um grande desafio. A gente está vendo as coisas já acontecerem, muitas coisas sendo já implementadas, enfim, mas a gente precisa de fato avançar e coordenar essa discussão, enfim, e tentar superar aí várias dificuldades, desafios que a gente sabe, tem certeza que estão acontecendo. Obrigado aí mais uma vez, Otaviane. Tenhamos todos aí um excelente seminário. Muito obrigado, amigo Vinícius. A Fazenda, assim como o Banco Central, desde o início da regulamentação do novo marco legal de garantias, a Fazenda foi absolutamente presente, e eu creio que aqui eu falo também, não só em nome da SUSEP, né, como regulador, mas agora em nome da Fazenda e também do Banco Central, toda essa agenda que é tão importante do ponto de vista da articulação entre os vários reguladores, ela certamente tem impactos econômicos, né? No final é essa possibilidade de diminuição do custo
do dinheiro, mas ela é uma agenda também de segurança, né? Ela é uma agenda também que obrigatoriamente demanda os níveis mais altos, né, de cibersegurança, porque inclusive o sistema financeiro nacional é uma questão de segurança nacional, né? Imagina só ficar um dia apagadas as luzes do nosso sistema financeiro. Isso é um problema da segurança nacional e por isso olhar para a segurança, para cada pedacinho onde circulará esses vários montantes de dinheiro, isso é uma questão da mais absoluta estratégia também. E agora, para finalizar esse nosso painel aqui, eu passo a palavra à diretora da SUSEP, que é a nossa diretora de infraestruturas de mercado, a Júlia Normandi Lins, que desde o início está pela SUSEP junto a mim, acompanhando e levando adiante essa agenda toda. Embaixo da diretoria da Júlia hoje se reúne o SRO, o Open Insurance e a nossa inteligência para pensar e executar a própria resolução conjunta número 12 no âmbito das nossas competências. Então, diretora Júlia, com a palavra para se manifestar agora na abertura e também já para passar a coordenar todo o restante do nosso evento, as próximas manifestações que nós teremos, que serão de 5 a 7 minutos cada manifestante, mas aí já com a palavra a nossa diretora Júlia. Bom dia, com a palavra, diretora. Bom dia, superintendente, bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação para mim, enquanto unidade de supervisão de conduta e enquanto também unidade responsável pelas infraestruturas de mercado, participar desse evento aqui, que obviamente convida todos nós a refletirmos sobre dois eixos fundamentais aqui da transformação que está em curso no mercado brasileiro, tanto do mercado creditício como do mercado securitário, previdenciário e de capitalização, que são justamente as estratégias aqui de reformas que, sob a ótica do regulador, e a relevância crescente também das infraestruturas que lhe dão suporte e da própria interoperabilidade que viabilizam aí essas novas arquiteturas de mercado, né? Primeiro, gostaria aqui também de agradecer o convite do superintendente e agradecer também a presença dos meus colegas Vinícius, que juntamente com a diretora Jéssica e com toda a equipe dela, a quem também gostaria de agradecer, e também os colegas do Banco Central trabalharam aqui incansavelmente para que essa norma, que é a resolução conjunta, ela ficasse de pé e muito bem estruturada. E também agradecer aqui a colega Daniele do Banco Central, que participou e tem participado ativamente de todo esse processo. Gostaria de começar destacando, claro, que a resolução conjunta aqui, número 12 de 24, ditada ali pela SUSEP e pelo Banco Central, representa um verdadeiro divisor de águas, né, na forma como a gente encara a previdência privada e a capitalização dentro do sistema financeiro em sentido amplo. Eu entendo que essa norma ela abre aqui a possibilidade, ao regulamentar esse marco legal, de que planos de previdência complementar aberta e títulos de capitalização eles sejam utilizados como instrumento de garantia em operações de crédito, como já falado por aqui, né? Isso obviamente tem implicações muito profundas, tanto do ponto de vista da política regulatória, quanto do desenho dos próprios produtos e da forma como a gente conecta os segmentos financeiros e os segmentos aqui sob supervisão da SUSEP. Acho que, como o Vinícius bem mencionou, há aqui não somente o impulso ao sistema creditício, mas aos próprios produtos de previdência e de capitalização, que também poderão ser impulsionados aqui com essa nova sistemática, né? Acho que a lógica que está por trás disso tudo é muito clara aqui para mim. Existe uma massa muito significativa de recursos alocados em previdência privada e em capitalização que agora poderão ampliar a sua própria função social e incorporar também aqui em suas finalidades, que eu acho que esse é o objetivo desse evento, o impulso ao sistema creditício e o impulso ali à criação de novas infraestruturas. A resolução conjunta ela rompe justamente com essa unicidade ali do conceito de previdência e de capitalização, ao permitir que esses ativos eles passem a ser mobilizados como garantias, desde que, obviamente, observados todos os requisitos legais, atuariais e operacionais. Acho que isso, por si só, já é uma mudança estrutural muito relevante para o Estado brasileiro e para o mercado, principalmente quando a gente fala de impulso a esses dois mercados, três mercados, e também ao impulso à poupança popular. Mas eu acho que um dos pontos mais interessantes nisso tudo e que se propõe a ser discutido aqui no evento é justamente o ponto que conecta diretamente o nosso segundo tema aqui, que vai ser tratado
segundo o primeiro tema aqui do painel que vai ser tratado hoje, que está justamente em discutir como essa nova possibilidade ela será operacionalizada, né? Como ela está sendo operacionalizada. O artigo 10 da resolução conjunta, ele é muito claro ao estabelecer que o envio e o recebimento das informações e dos documentos entre instituições financeiras e entidades operadoras de previdência e de capitalização, elas devem ocorrer ali por meio desses sistemas eletrônicos que são administrados por infraestruturas de mercado, né, que por sua vez são autorizadas a operar pelo Banco Central, ou seja, o regulador ele não apenas cria a possibilidade jurídica da utilização da previdência e da capitalização como garantia, mas também condiciona sua implementação à existência de infraestruturas tecnológicas que devem ser seguras, padronizadas e também interoperáveis, né? E aqui a gente entra nesse segundo grande pilar da discussão, que é a interoperabilidade. É ela que vai tornar, na verdade, viável na prática esse modelo integrado entre os setores de crédito e o setor aqui de previdência e de capitalização. Sem essa interoperabilidade, sem um sistema eficiente, toda essa promessa de eficiência da troca ali de informações entre o sistema creditício de previdência e de capitalização, ele não é possível, né? Sem essa segurança, sem uma escalabilidade ali de um novo modelo, não há, obviamente, como se esperar que essa sistemática que se propõe a garantir o sistema creditício, ela consiga se efetivar no mundo real. Então, a gente está falando aqui da necessidade de plataformas, obviamente, que são plataformas que devem ser capazes de orquestrar a comunicação entre esses múltiplos atores. Aqui a gente tem bancos, temos seguradoras, temos entidades abertas de previdência, temos sociedades de capitalização, temos registradoras, com base, obviamente, em padrões comuns, que são APIs abertas, e também uma governança que passa a ser compartilhada, né? Pegando aqui um gancho no que o Vinícius falou, esse é justamente o mesmo princípio que fundamenta iniciativas pioneiras como o Open Finance, mais especificamente o próprio Open Insurance, né? Embora o Open Insurance ele ainda esteja em fase de maturação e de adesão, ele traz aqui elementos que poderiam ser diretamente aproveitados para suportar esses fluxos aqui de informação que são previstos na Resolução Conjunta número 12, né? Imagine, por exemplo, um sistema já estabelecido de compartilhamento de dados previdenciários e de capitalização, com consentimento do cliente, capaz de fornecer ali ao banco credor informações muito estruturadas e muito atualizadas sobre o plano de previdência utilizado como garantia, né? A gente tem esse sistema, obviamente, atualmente em andamento, mas se a gente trouxesse ali essa operação, por exemplo, para a dinâmica do Open Finance, do Open Insurance, seria também um avanço muito grande, mas esse mundo não foi possível de ser utilizado para resolução conjunta, né, ao menos até então, mas obviamente quando a gente fala dessas duas estruturas que compreendem ali o Open Finance e o Open Insurance, é também uma iniciativa pioneira que também tem como fim a interoperabilidade, e talvez se a gente já tivesse alcançado esse nível de maturidade e de desenvolvimento dessas infraestruturas, a gente também já poderia usá-las aqui para responder os objetivos da resolução conjunta, né? Só aqui pegando esse gancho. Mas, bom, acho que o que a gente tem aqui com a resolução conjunta, como eu falei, é justamente um desenho regulatório que ele já nasce com um DNA de integração, né? Porque quando a gente atrela a viabilidade da norma, a existência de uma infraestrutura tecnológica autorizada e interoperável, o regulador ele sinaliza que não se trata apenas de mudar regras ali relacionadas aos dois sistemas reais, né? Trata-se justamente de criar ecossistemas tecnológicos que são funcionais e que são também baseados na confiança, na transparência, na eficiência e no fim ali ao qual se propõe a norma, né? E acho que isso leva a gente aqui a uma reflexão muito grande, né? Que um dos grandes impactos dessa reforma e de tantas outras que vêm sendo propostas pelos dois órgãos aqui, reguladores e supervisores que estão presentes, e também pelo próprio Ministério da Fazenda, ela não está ali somente no impulso ao sistema de crédito, ou somente aqui ao impulso do nosso sistema de previdência e capitalização, mas na própria capacidade aqui que a gente tem, enquanto órgãos, de construir e operar todas as pontes tecnológicas que essas normas pressupõem, né? E aí é nesse ponto que a visão do regulador se encontra com um desafio prático das infraestruturas tecnológicas desse mercado, né? E é aí que esse evento de hoje
ele convida a gente a ir muito além da análise normativa ou setorial da resolução conjunta, né? Ele propõe justamente a discutir modelos de integração sistêmica a partir da convergência entre regulação e tecnologia e também com o fim de construir um mercado muito mais dinâmico, muito mais acessível, muito mais interoperável, que servirá ali para beneficiar não apenas todas as instituições que compõem esse mercado, mas, sobretudo, o próprio cidadão brasileiro, que será o principal beneficiário aqui de toda essa estratégia operacional. Mas, bom, vou aqui iniciar, quer dizer, antes de efetivamente a gente iniciar, gostaria de contextualizar aqui muito rapidamente os dois painéis que irão compor esse evento, né? A gente tem aqui um primeiro painel que, na verdade, é o segundo painel, né? Já que a gente teve aqui a abertura, que é de infraestrutura e interoperabilidade, retrospectiva e desafios. Esse painel, ele se propõe aqui a avaliar, na verdade, a olhar para trás e entender como é que a gente evoluiu na construção dessas infraestruturas regulatórias e tecnológicas que sustentam o nosso mercado. Aqui a gente tem temas como padrões de dados, requisitos de integração, modelos de registro, sistemas autorizados ali pelo Banco Central e pela SUSEP e, sobretudo, os desafios que ainda persistem quando a gente fala de interoperabilidade, né? É um painel que é voltado ao diagnóstico, às lições aprendidas e também às barreiras que a gente ainda precisa superar em todo esse contexto. O painel 3, que é essa oportunidade também de a gente pensar o futuro, né? Pensar as perspectivas setoriais de implementação dessas infraestruturas. Eu acho que esse painel ele está aqui justamente para abrir uma janela para um outro tipo de reflexão. Se o painel anterior ele olha para o caminho percorrido, o painel 3 ele olha para o caminho que vem adiante, né? Aqui a gente vai discutir quais os potenciais impactos setoriais, as oportunidades de inovação, os possíveis ajustes regulatórios e também os cenários de implementação à luz de tudo que a gente debateu até o momento, né? Aqui nesse painel onde eu entendo que a gente pode projetar um futuro, né? Discutir um futuro a partir das condições que a gente tem aqui no presente. E aí, fazendo também uma contextualização. Embora esses dois painéis eles tenham escopos diferentes, um voltado aqui ao passado e ao presente e o outro ao futuro, eles são obviamente muito complementares, né? E aí por isso a gente optou por integrar esses dois painéis em uma única discussão, e aí as análises sobre infraestrutura e interoperabilidade, elas vão alimentar imediatamente a reflexão sobre as perspectivas ali de implementação. E como o superintendente Alessandro mencionou, cada participante terá entre 5 e 7 minutos de fala, para que a gente possa construir uma conversa aqui mais fluida e que permita conectar os diagnósticos com as visões de futuro dos dois painéis, né? Então eu vou primeiramente convidar aqui o Eduardo Juliano, da Núclea, para falar um pouquinho aqui da percepção de vocês sobre esse nosso panorama, que já foi explicitado aqui por todos que já falaram até agora. Obrigada, pessoal. Obrigado, diretora Júlia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e vou começar ocupando meu tempo aqui. Como o superintendente Alessandro mencionou, é um momento da gente refletir, mas também de celebrar, né, dado a grande implementação que a gente fez, e quero começar agradecendo o Ministério que vem idealizando toda essa resolução, né, desde o lançamento da sua lei, consulta pública, resolução, junto com SUSEP e Banco Central, e parabenizar pela iniciativa. Agradecer também, parabenizar aqui SUSEP, na pessoa aqui, superintendente Alessandro, que conduziu esse projeto com as próprias mãos, com muita energia e sempre de portas abertas aqui para aquilo que a gente precisava para evoluir, não diferente a diretora Júlia, que ajudou nessa resolução e também aí no SRO tem um acompanhamento muito próximo com a gente. O time do Banco Central também, que sempre esteve também de portas abertas e nos ajudou no entendimento da resolução, naquilo que precisava ser implementado frente a outras resoluções, né, frente a outros registros que a gente tem. Tá? FENAPREV e FENACAP aqui, então tanto a Beatriz aqui, Bia e Natanael, agradecer pelo acolhimento e grande contribuição no desenvolvimento do sistema. Sem dúvida, aprendemos demais e acho que sem a participação desse time, a gente não teria saído do outro lado. CNSEG pela governança e apoio, né, principalmente no processo de implementação, esses 30 dias que a gente correu.
E, por fim, todas as entidades operadoras, né, de previdência, seguradoras, sociedades de capitalização, instituições financeiras, que trabalharam muito próximo aí com a Núclea para a gente chegar aí no sucesso e hoje estar com o sistema rodando. Então, parabéns a todos e obrigado a todos aí pelo apoio e pela disponibilidade, pela participação do projeto. Tá? E aí se atende efetivamente ao projeto, né, trazer como a diretora falou, um pouco de retrospectiva, né, no que diz respeito à Núclea. A gente começa esse projeto já no lançamento da sua lei, onde a gente começa a entender os impactos da lei e já começa a conversar com o mercado, né, para entender a perspectiva de cada um e aprender com o mercado, né, como que isso iria se desdobrar. A Núclea participa da consulta pública também, onde ela sugere, pelo conhecimento vasto aí da Núclea, né, nesse ambiente de IOSMF, e também tira diversas dúvidas. E aí, desde da publicação da resolução, né, que pega aí o último trimestre de 2024 e o percorrer do primeiro semestre de 2025, é o momento que a gente, então, começa os fóruns com o mercado segurador e com o mercado financeiro, no primeiro momento quinzenal e depois com uma intensidade semanal, fechando o semestre com 2 ou 3 reuniões semanais, onde a gente discutia os requisitos, principalmente regulatórios, né, para a gente garantir que a gente estivesse aderente ao que a resolução pedia, mas passando também por aquilo que era necessário sob a ótica de proteção da reserva matemática, né, daquela aposentadoria do consumidor, que a gente também precisava ter todas as cautelas e cuidados para que isso fosse feito da melhor forma possível, né? E nesse ponto, sem dúvida, o mercado ajudou muito a Núclea a desenvolver o que precisava ser feito para que a experiência do usuário, né, do consumidor, fosse boa, mas também prevalecesse a segurança dessas operações, né? Mais até de como a Daniela no começo falou, né? Além do que numa primeira perspectiva fosse demanda regulatória, a gente também olhou sobre outra perspectiva de negócio, de segurança, né? Então, primeiro semestre foi isso. O terceiro trimestre, a gente começa, de fato, o processo de implementação. A gente, já com o sistema desenvolvido, começa um processo homologatório. E aqui teve grandes desafios, porque a gente fala de uma integração entre duas indústrias, né? A gente fala do mercado financeiro por meio da Núclea, acessando, como a diretora também falou, via APIs abertas, né? Obviamente abertas com toda a segurança por detrás disso, né? Acessando as seguradoras e as empresas de capitalização. E é exatamente por essa segurança, nós como infraestrutura, né, o processo de onboard de uma empresa nesse sistema não é um simples cadastro, né? Não é algo que é simples de ser feito sob a ótica de documentação, sob a ótica de validação, se a empresa pode participar ou não, e principalmente sob a ótica de homologação, né? Para ela ingressar nesse sistema, ela precisa passar por determinados critérios homologatórios para ela estar qualificada e, a partir disso, então, ela poder consumir esses serviços, lembrando que ela está consumindo informações super sensíveis, ela está consumindo informações para fazer uma análise de crédito ali de toda a reserva matemática desse cliente, de informações cadastrais desse cliente. Então, existe um cuidado grande para deixar qualquer empresa participar desse sistema, né? Algo que a Núclea também fez aí com muito rigor, com muito afinco, e a gente conseguiu superar, né? Chegando ao que a gente tem hoje, né? Então, a gente fechou o mês de novembro com o sistema em produção, registrando as operações. A gente já, comparativamente a outros sistemas de registro que a gente tem, a gente pode dizer sim que já é uma operação relevante, e que, olhando para frente, a gente tem a certeza que pode crescer muito mais, como é a expectativa, mas que hoje já não é algo pequeno, ou seja, já tem uma relevância importante que nos surpreendeu.
positivamente, né, sob a ótica de estar funcionando e que o sistema está operando, está conseguindo dar conta da volumetria e dos processos que precisam ser feitos, né? A gente, sob a ótica de projeto... Eduardo, mais um minutinho, tá? Só para avisar, desculpa. Obrigado. Aí, olhando para frente, né, sob a ótica do projeto, a gente continua as discussões do mercado para entender as funcionalidades que precisam ser ajustadas, as novas funcionalidades. Estamos aqui à disposição dos reguladores, né, para evoluir. A nossa expectativa é continuar evoluindo para o ano que vem. E encerro fazendo principalmente com relação ao item, né, do nosso painel, que é interoperabilidade, né? Muito tem se falado do quanto esse processo tem sinergia com o Open Finance, com o Open Insurance, né? Olhando desse processo para o Open Finance e o Open Insurance, mas eu tenho uma visão de que muito se pode aprender no Open Insurance e no Open Finance com esse processo, e o quanto as infraestruturas podem, e na minha visão devem ter um papel de ajudar no Open Finance e no Open Insurance para que essa integração aconteça, né? Eu acho que aqui a gente teve um resultado super positivo e que pode ser levado para a experiência do Open Insurance aqui, diversos aprendizados, diversos mecanismos, tendo as infraestruturas como papel importante na evolução. E encerro aqui agradecendo também a todo o time da Núclea, que alguns estão participando aqui, mas representado aqui por mim, o agradecimento e o empenho na implementação. Agradeço aí pelo convite e vamos em frente. Obrigado. Obrigada, Juliano. Só para explicar aqui, o Flávio, nosso colega da Ascom, primeiro gostaria de agradecê-lo aqui pela organização do evento, juntamente ao gabinete, e dizer que ele que vai fazer esse papel antipático de cortar o tempo de vocês ali quando faltar um minuto. Eu pedi encarecidamente para que ele fizesse isso, porque senão eu deixo vocês falarem para sempre. Então, é uma questão de controle, que eu acho que ele é mais eficiente do que eu nesse sentido. Mas é isso. Obrigada, Juliano. Vou passar aqui a palavra à Angélica, da B3. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Então, me apresentando, né, eu cuido aqui da frente de seguros aqui da B3 e agradeço muito aqui a oportunidade de fala, tá? Então, endossando até o que o superintendente Ottaviani e a Daniela até mencionaram, né, nós aqui da B3 também vemos o produto concebido como pela Resolução Conjunta 12 como um avanço para o mercado como um todo, né? Colocando o cliente e o consumidor no centro. Muito casado no universo do Open Insurance como um todo e o universo Open, né? Como prós para o mercado, nós vemos a operadora conhecendo mais o seu cliente, entendendo o momento de vida dele, possibilitando ofertas mais aderentes, e para a instituição financeira e mercado como um todo, a gente vê mais liquidez e fluidez. O produto aqui da B3, decorrente da Resolução Conjunta 12, nós o nomeamos aqui como RC Garantias. O produto será oferecido em plataforma e suítes de APIs que já contemplam toda a automação necessária para conectar as instituições financeiras e as operadoras, já incluindo toda a questão de serviços de assinatura, permitindo assim agilidade para todas as partes, tá? Então, muito até pegando o exemplo que o próprio superintendente Ottaviani deu, né, possibilitando que o cliente ali no balcão, né, ali no caixa, consiga já realizar todos os trâmites necessários para conceder o seu produto de previdência, o seu produto de capitalização ali como garantia, fazendo todos os trâmites entre a operadora e a instituição financeira. A plataforma, né, e ou serviços de APIs aqui da B3 também estarão preparadas para conectar os demais serviços e garantias já existentes. Tanto os novos, né, que hoje já estão disponibilizados pelo mercado, e outros que virão a existir de forma natural e pela regulamentação assim que o mercado for evoluindo, qual a gente acredita muito também nessa questão de evolução contínua. Tá? Basicamente isso aqui que eu queria mencionar aqui com vocês, também que eu gostaria de agradecer muito a todos aqui, e o time também que a gente tem né, trabalhado bastante aqui nessa frente para oferecer esse melhor produto aí para o mercado. Obrigada, Angélica.
Eu vou passar a palavra agora para o Daniel Polano, da CSD. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer o convite para participar desse evento, acho que bastante importante. Eu acho que imagino que produzir essa resolução não tenha sido fácil, né? Coordenação de CMN, Receita, Fazenda, desculpa, né, Vinícius? Fazenda, SUSEP, Banco Central, né? Acho que é sempre conseguir coordenar isso tudo é um desafio, né? A CSD aqui atua tanto esses dois mundos, né? Tanto no mercado do SRO, né? Que tem lá o registro de seguros, previdência privada e capitalização, quanto no mundo de registro ativo financeiro, né? E eu acho que a diretora Júlia tem um desafio hoje a gente tem um outro sistema, que não é um sistema de troca de informações, conforme destacado pela Daniele, do Banco Central, que tem a intenção de virar um sistema de registro também, né? Então, acho que existe uma conexão com as coisas que já existem, já funcionam, né? A gente tem registro de seguros, previdência privada e capitalização, que foram diversos desafios de padronização, interoperabilidade, etc., conectando agora instituições financeiras nesse mesmo modelo, né? Então, hoje a gente tem 3 sistemas que não se conectam e que podem se conectar nesse modelo novo, né? A gente foi provocado por alguns entes do mercado que gostariam que a gente fornecesse esse sistema de troca de informações. No primeiro momento, a gente não entrou no projeto tão cedo, né? A gente resolveu entrar no projeto no segundo semestre de 2025. Entregamos um sistema funcionando nas datas corretas. Temos clientes operando já em nossa plataforma, né? Com acesso tanto em fazer as funções por tela, por API, com vários dashboards, e estamos na fase agora final de entregar coisas extras que a regulação não pediu, mas que seriam importantes para os clientes que estão usando a nossa plataforma, né? Então, acho que é um desafio grande aqui que a gente tem no mercado de conectar as diversas infraestruturas que a gente tem, né, e tentar normalizar, né, as diferentes. A gente tem CVM também nesse meio, né, que não participa aqui especificamente desse produto, né, mas tem regulação também sobre o tema, né, sobre registros, depósitos, liquidações, né, tudo que é infraestrutura de mercado financeiro, que a gente precisa, em algum momento isso vai se unir, né? Acho que até a primeira iniciativa que a gente tem de realmente dessas iniciativas se falando agora, e acho que é um desafio das entidades que operam também, a gente conseguir criar um mercado mais unido, sem elevar o custo para o consumidor final, né? Então, nem isso não ser um custo grande nem para a instituição financeira que está operando o produto, nem para a entidade operadora também que está participando daquele processo, porque isso pode acarretar um custo elevado para quem a gente está tentando atingir aqui, que é o consumidor final, né? A pessoa que precisa, ela não ter um custo elevado de fazer a sua operação de crédito. Então, acho que é um desafio grande da gente conseguir fornecer essas plataformas sem onerar, né, excessivamente a cliente final, né, o consumidor. Então, acho que é um grande prazer aqui poder participar desse painel, tá aqui contribuindo para diminuir esse custo transacional do mercado, tá? Uma plataforma eficiente que a gente entregou, com uma capacidade de operação para grandes volumes,
né, sem onerar os participantes do mercado excessivamente ao participar, né, até a necessidade de participar e contribuir para que possa ser utilizado como crédito esses direitos de resgates desses produtos. Tá? Então, acho que a companhia aqui está super engajada em trazer esse benefício para o mercado. Quero agradecer aqui a todos. Obrigado. Muito obrigada, Daniel, aí pelas palavras. Pessoal, só um esclarecimento aqui. A gente está mudando um pouco a ordem de falas previamente ajustada. Primeiro, pela junção aqui dos painéis. E segundo, porque algumas pessoas já tinham aqui reportado uma dificuldade com o horário, então a gente está mudando aqui algumas ordens de fala, tá? Desculpa aqui pelo transtorno, mas vamos lá. Vou chamar agora a Ana Abraão, do Open Finance, da estrutura de governança. Bom dia a todos. Obrigada, diretora. Alessandro, muito prazer estar aqui, superintendente, e todos os participantes, eu cumprimento todos aqui. Eu vou fazer uma contribuição aqui muito mais, né, sob a ótica do Open Finance e não do Open Insurance, que é onde a gente tem atuado aqui desde março por meio da estrutura definitiva que opera e que é responsável pela governança do Open Finance. E claro, aqui eu acho que tem, né, grande sinergia, tanto com a resolução conjunta, quanto os temas de interoperabilidade, considerando que o Open Finance avançou ao longo desses 5 anos, muito com esse espírito de interoperabilidade e claro, quando a gente olha para o futuro, a gente não consegue imaginar o Open Finance se não interoperável aqui com o mercado segurador, afinal de contas, são participantes, né, que estão de um lado e do outro, e mais do que isso, também são informações e serviços que agregam muito, tanto, né, para o lado aqui do mundo Open Finance, como tenho certeza o nosso aqui para o mundo Open Insurance da mesma forma. Então, eu agradeço o convite de estar aqui e vou fazer um breve histórico de como é que a gente chegou, onde que a gente está no Open Finance, com esse objetivo aqui de contribuir com a nossa experiência para que também o mercado segurador avance nessa mesma direção, não só do ponto de vista da própria Resolução 12, mas do ponto de vista, né, de compartilhamento de dados e serviços em prol sempre, né, do consumidor que está na ponta, em prol da sociedade e de garantia aqui de um mercado mais eficiente, um mercado mais competitivo e gerando valor aqui para o consumidor que está lá na ponta. Esse é o propósito e o sentido do Open Finance desde sua concepção e que, tenho certeza, conversa muito, né, com tudo que está sendo discutido no âmbito da SUSEP e do mercado segurador como um todo. Bom, a gente começou o Open Finance como Open Banking 5 anos atrás, com a ideia principalmente de compartilhamento de informações, de dados. Então as APIs foram construídas, as conexões foram construídas, o perímetro central foi construído com esse objetivo, principalmente de pensar o compartilhamento de informações de forma padronizada, de forma segura, de forma rápida, com desempenho e disponibilidade dessas APIs regulados previamente e, acima de tudo, com uma padronização e um escopo de dados que é bastante amplo quando a gente compara, inclusive, com outras jurisdições. O Open Finance brasileiro, embora restrito ao perímetro regulado, de instituições reguladas pelo Banco Central, é, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de escopo e de volumetria, o maior Open Finance do mundo, além de ter um desempenho que é um desempenho também que é referência global. Hoje são mais de 86 milhões de consentimentos de compartilhamento de informação nesse ecossistema, são mais de 700 instituições participantes, são 30 bilhões de chamadas de API por mês. E isso, de fato, nos faz, né, um Open Finance referência em tamanho, em desempenho e em estrutura, que tem feito com que a gente
seja sempre chamado a explicar como é que isso, né, se deu, e se deu num curto espaço de tempo. A gente começou em 2020, em 2022 o Open Banking se transforma em Open Finance, com um escopo de dados e serviços e pagamentos bem ampliado, e uma junção das agendas do Pix, né, dos trilhos de pagamento do arranjo Pix, o arranjo de pagamentos do Pix, com o Open Finance, conectando aqui informações e pagamentos, que gerou, né, uma multiplicação dos casos de uso que hoje existem nos trilhos do Open Finance. A gente costuma dizer que o Pix, embora seja, né, o primo mais popular do Open Finance, ele se alavanca de forma muito importante no próprio Pix, no próprio Open Finance, que é o braço de inovação aqui do Pix, com funcionalidades como o Pix por aproximação, o Pix parcelado, o Pix automático, que só são possíveis porque a gente juntou essas duas agendas, fez essas duas agendas convergirem, e sempre, quando eu digo nós, foi o Banco Central que definiu aí um escopo regulatório, um requisito regulatório e impôs um ritmo de implementação do Open Finance que foi bastante ambicioso, mas que hoje, né, se mostra claramente, né, vencedor, porque temos todas as instituições já saindo da visão meramente regulatória para uma visão de negócio. Hoje, esses 700 participantes, que são mais de 100 conglomerados financeiros, têm no Open Finance o núcleo do seu negócio e da sua estratégia de negócios. Então, a gente já não tem mais só uma agenda regulatória, a gente tem uma agenda de negócio que está por trás do Open Finance. Quando a gente fala de casos de uso, aí desde, né, o Pix por aproximação, como eu já citei, até casos muito específicos, como pagamentos, né, por voz via WhatsApp, recarga do cartão de transporte, do bilhete único de transporte de São Paulo. Tudo isso acontece nos trilhos do Open Finance, sem contar os ganhos do ponto de vista de modelagem de risco de crédito, aí já dentro da agenda de dados inicial, mas a portabilidade de crédito que começa a acontecer também a partir de fevereiro desse ano nos trilhos do Open Finance. Então, a gente tem cada vez mais produtos e serviços que vêm sendo lançados em benefício do consumidor, transferências entre contas por meio de um terceiro aplicativo. A gente aqui no Open Finance costuma dizer que, da mesma forma que a gente dizia, nossa, eu não me lembro a última vez que eu fui numa agência bancária física, certamente, muito em breve, a gente vai dizer, nossa, se lembra quando eu tinha 5 aplicativos de contas no meu celular? Hoje eu tenho um único aplicativo e por meio dele eu consigo operar todas as minhas relações financeiras. É disso que se trata o Open Finance hoje. É uma nova forma das instituições se relacionarem. Combinado, Flávio. É uma nova forma das instituições se relacionarem com o cliente financeiro que tem suas relações financeiras muito fragmentadas e muito diferente daquela visão tradicional de uma instituição bancária onde eu concentro todas as minhas relações financeiras. O Open Finance permite, pelo lado do cliente, que isso seja feito de uma forma muito mais conveniente e gerenciável. Pelo lado das instituições financeiras, permite que cada participante entenda o seu cliente de uma forma muito mais ampla do que meramente na sua relação específica, em que o cliente ali tem as suas transações naquela instituição, dado que hoje, cada vez mais, a gente tem uma fragmentação dessas relações por meio de carteiras digitais, por meio de instituições de pagamento, fintechs e instituições tradicionais bancárias também. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que o Open Finance, na nossa visão, e acho que, né, como contribuição para as discussões de Open Insurance, de interoperabilidade, do mercado segurador, o Open Finance é o futuro das relações que está sendo construído aqui, o futuro das relações financeiras que está sendo construído justamente por meio dessa grande rede conectada, uma rede que foi construída
ponta a ponta, ou seja, essas conexões acontecem peer-to-peer. Nós, da Associação Open Finance, fazemos a orquestração, a padronização e zelamos pela governança e o monitoramento desse ecossistema, fornecemos essas informações, esses inputs para o regulador, que define, inclusive, prioridades regulatórias, mas, acima de tudo, a gente opera e governa uma rede que é uma rede muito, como é que eu diria, muito simples hoje do ponto de vista do consumidor e que vem para gerar esse valor e transformar as relações financeiras, gerando conveniência e muitas funcionalidades e serviços e produtos que não eram nem pensados no passado. Então, esse é o Open Finance, e a gente está sempre muito à disposição, falei isso com o superintendente, com a diretora, a gente está à disposição aqui sempre para contribuir para que o mercado segurador também se junte a esse movimento e que a gente possa cada vez mais gerar valor para a sociedade, para os participantes, considerando justamente, né, esse futuro das relações. Muito obrigada. Muito obrigada aqui, Ana. Acho que é muito importante essa tua fala, né? Quando as novas agências, agendas, elas convergem aí, né? Acho que a ideia justamente desse evento é que daqui para frente essas agendas se falem, se comuniquem cada vez mais, né? E eu acho que discutir como é que essas agendas todas, elas podem convergir no futuro, seja sistema de garantia, SRO, Open Finance, Open Insurance, é justamente com o objetivo de entender como é que essa integração ela pode proporcionar para o mercado e para o consumidor um mundo ainda melhor ali com relação a esses produtos que estão sendo ofertados, né? Mas muito obrigada aqui pela tua fala. Eu vou chamar agora o Marcelo Wagner, que é o representante que está presente da estrutura de governança do Open Insurance. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao Alessandro Ottaviani pela organização, pelo convite, a diretora Júlia, cuja área coordena o projeto do Open Insurance, né? E eu gostaria de iniciar dizendo assim, o quão inspirador é ver o caminho trilhado aí pelo resultado do Open Finance, né? Obrigado aí, Ana, pela atualização, né? Eu gostaria a diretora Júlia já adiantou até no primeiro painel que o Open hoje, ele é um projeto em construção, né? Então eu gostaria de compartilhar aqui alguns números, né, sobre o nosso projeto. Nós somos hoje 67 sociedades participantes, temos 8 grupos técnicos atuando, com mais de 230 profissionais, são funcionários das sociedades participantes que atuam aqui quase que diariamente nos nossos projetos. É interessante ver as comparações, né? A Ana comentou aí de 30 bilhões de chamadas de API, nós estamos com 22 milhões aproximadamente de chamadas de API no ano de 2025, 66 mil consentimentos criados, 10 mil autorizados, uma taxa de conversão de 16%, basicamente também porque a gente está no processo de testes, né, de toda a infraestrutura. Falando em números, né, as seguradoras elas já investiram, né, uma estimativa de cerca de 900 milhões de reais em todo o projeto do Open Insurance, né? Nós concluímos a chamada fase 2, então, portanto, já é possível compartilhar dados no nosso ecossistema, um trabalho bastante complexo que envolveu muito recurso e tempo das nossas entidades reguladas, né? Em relação especificamente à interoperabilidade, né, gostaria só de falar que durante esse período em que a gente está construindo um sistema dentro todo um ecossistema, uma estrutura dentro do mercado segurador, nós já olhamos sim para a interoperabilidade, ela já vem sendo discutida desde 2023 aqui no âmbito do Open Insurance. Nós tivemos grupos técnicos que se dedicaram a esse tema, fizeram várias constatações, conclusões. Isso aqui foi já inclusive endereçado através de um ofício ao SUSEP ainda em novembro de 23, e nós já temos assim algumas propostas e podemos trabalhar na questão de serviços, diretórios, trocas de dados, desenhos de arquitetura necessários e, não menos importante, o mapa de riscos que deve ser endereçado, né? Gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para frisar
que a gente, enquanto OPIN, está à disposição da SUSEP para retomar essas discussões técnicas quando a autarquia julgar pertinente, e temos tido contatos aí periódicos também com o Open Finance, não só em relação à questão da interoperabilidade, mas várias outras pautas e agendas. A gente está bastante interessado aqui em aprender com o processo do Open Finance que está, como claramente visível, está à frente da gente, né? Indo aqui para a proposta do painel, né, pensando o futuro, as perspectivas setoriais de implementação, que é o que foi concebido aqui pela organização do painel, né? Eu acho aqui, pelo que eu comentei, né, do ponto de vista prático, nós entendemos que ainda há um considerável caminho a ser trilhado e que vai levar algum tempo até a plena interoperabilidade entre os ecossistemas do Open Insurance, do Open Finance e, eventualmente, até outro ambiente Open que seja concebido aqui no mercado brasileiro, né? Muitos riscos ainda terão que ser superados, investimentos, né, de tempos, de recursos vão ser despendidos, né? Mas no futuro, né, uma vez atingido esse estágio em que os ecossistemas eles possam se conectar, a gente entende que será possível, sinceramente, um leque de serviços, produtos, experiências que poderão ser disponibilizados aí ao cliente final. Esse é definitivamente o caminho, né? O indivíduo, a pessoa física, é sem dúvida o beneficiário final de todo esse processo, como bem destacado aqui pelo Vinícius Brandi, né? No início, a questão da centralidade e da autonomia do cliente. E falando aqui um pouco a respeito, assim, na perspectiva dos participantes do ecossistema, né, do mercado segurador, sob a ótica das seguradoras que já estão estabelecidas, um ambiente Open Insurance, Open Finance, ele oferece a oportunidade de adquirir novos clientes através de arranjos tecnológicos que certamente expandem o mercado endereçado. A gente sabe que o mercado segurador aqui no Brasil ele ainda é uma fração do seu potencial se a gente comparar o PIB, né? Então, há muito espaço para crescer para as entidades que já estão constituídas, já operam aí no mercado, no ambiente do nosso mercado de seguros, né? Sob a ótica dos novos entrantes, né, as insurtechs, operadores de sandbox regulatório, as novas SPOCs que passaram a integrar as nossas discussões de governança a partir do ano passado, esse ambiente ele permitirá certamente a construção de desenho, né, de novos produtos, jornadas, ofertas. Será possível conectar e integrar dados de clientes entre instituições financeiras, sociedades seguradoras e vice-versa. É muito importante que esses players, e aqui vai uma observação, a gente entende que é muito importante que esses players, esses novos entrantes, participem mais e colaborem com todo esse desenho que está sendo feito já há alguns anos aqui no Open Insurance, né? Até o Otaviani destacou no primeiro painel, né, que esse processo, obviamente, tem que ser calcado nos mais altos padrões de segurança, gestão de risco, proteção de dados. Não há que se quer imaginar, né, cruzar fronteiras e não fazer esse processo de uma maneira muito, muito cuidadosa. A gente vai continuar trabalhando em conjunto. E eu gostaria de finalizar parabenizando aqui a SUSEP pela criação do GT, que vai revisar, né, a gente vai fazer aqui, eu entendo, né, na perspectiva do que a gente discute no conselho do Open Insurance, um freio de arrumação em todo o projeto do Open Insurance, né, e é realmente muito pertinente revisitar esse processo, os critérios de participação dos agentes, uma nova governança e reenquadrar ou redefinir aqui as prioridades que a gente vai ter a partir do ano de 2026. Mais uma vez, gostaria que, em nome, foi designado aqui pelo Conselho do Open Insurance para representar aqui nesse painel. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade e passar a palavra aqui para a Júlia. Obrigado, gente. Muito obrigada, Marcelo, aí pelas tuas palavras. Eu vou passar agora o microfone para o Leandro, da BBC. Júlia, obrigado. Diretor Júlia, obrigado aí pelo convite. Bom, antes de mais nada, eu começaria agradecendo aqui ao Alessandro e ao SUSEP, toda a equipe do SUSEP, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade incrível, realmente. Toda a organização e todo o esforço que a gente vem fazendo para esse negócio
ganhar corpo, né? Esse foi uma questão que começou lá no marco das garantias, começou lá atrás, aprovado no Congresso, no PL, que não, de longa data discutido no Congresso, depois posteriormente aprovado, exigiu esforço por parte do governo, acho que teve um esforço grande na parte regulatória, depois veio a resolução conjunta 12, também SUSEP, Banco Central, parabenizo também o time do Banco Central, e agora cabe-nos, a iniciativa privada, botar isso aqui de pé. Acho que o esforço foi enorme de todas as partes, não é trivial, conheço bem os processos em Brasília e toda a complexidade de se aprovar regulamentos e normas. Então, acho que isso está dado. E eu acho que cabe agora a iniciativa privada fazer esse negócio rodar e rodar bem. Eu lembro em setembro, quando a gente começou essa discussão, tínhamos algumas preocupações, o projeto não estava indo bem. Agradeço aqui também às registradoras, especialmente aqui a Núclea, que se prontificou a colocar um PMO, a botar para acelerar o processo, para controlar aqui as evoluções, as melhorias. E conseguimos sair do outro lado, que era uma coisa que nem eu... E início de outubro começou esse trabalho, quando estava uma contratação lá do PMO, nem eu acreditava muito na data de 31 de outubro, eu achava que tinha tanta coisa para fazer que eu achava que não íamos conseguir sair. Saímos do outro lado, acho que alguém colocou há pouco que funciona, está de pé. Mas eu destacaria, quer dizer, esse é o meio copo d'água cheio aqui, Alessandro e demais. Mas eu destacaria que tem um outro viés, né? Eu acho que às vezes eu sou um pouco exigente demais com as coisas, isso me leva a ser, às vezes, muito duro, né? E eu acho que agora o que me leva aqui uma visão de que essa é uma agenda evolutiva, a gente não pode se contentar com a agenda que nós conseguimos sair do outro lado, tem aqui um tanto de operações que já estão saindo, já estão fluindo, mas a gente tem ainda oportunidades de melhora, né? E por que isso, né? Por que esse nível de exigência? Vai perguntar, mas por que você está trazendo esse ponto? O setor financeiro, no final do dia, principalmente quando nós estamos tratando de uma operação de varejo, ele precisa de escala, né? Qualquer coisa que fazer um processo, fazer uma operação em que você tem ainda um nível relativamente alto ainda de atividades manuais, né? De atividades operacionais que são manuais, e pouca volumetria, ainda que tenhamos alcançado até um volume maior do que nós esperávamos, parece ser uma boa meta, um bom atingimento de meta, mas a gente não pode se contentar com isso. Acho que tem uma agenda evolutiva para frente e esse negócio ainda precisa escalar muito mais, né? Precisa ganhar ainda mais corpo, mais volumetria. Para os bancos em geral, que ele precisa de duas coisas, né? Você precisa ter processos automatizados e volumes altos, de maneira que você dilua o custo fixo por transação e você consiga ali alavancar esse negócio. Então, minha expectativa assim, atingimos muito bem, ótimo, mas a gente ainda tem uma série de pontos ainda aqui a melhorar. E, adicionalmente, tem a questão do registro do ativo, né? Quer dizer, a garantia, a segurança jurídica, hoje a gente está fazendo essa operação, está sendo executada, mas, de novo, ainda tem oportunidade aqui para trazer ainda mais segurança para esse processo e poder, através do registro das garantias dentro das registradoras, dar uma segurança absoluta de que isso aqui vai ter um registro. Então, o recado que eu passo aqui, Alessandro, é muito bom, acho que avançamos bastante, demos um passo importante aqui nos últimos 90 dias, 60, 90 dias, mas a gente ainda tem desafios pela frente. Eu acho que sempre é bom trazer de volta a realidade, botar o pé no chão e dizer, olha, tem muito trabalho pela frente, e de maneira que a gente consiga escalar essa operação e tornar ela cada vez mais automatizada, mais digital, e isso vai favorecer todo mundo. Isso barateia o custo da transação, barateia a taxa de juros final ao consumidor, melhora a jornada do consumidor. Então tem uma série de oportunidades aqui que eu acho que a gente ainda pode explorar pela frente. E se Deus quiser, se tudo correr bem, se a gente conseguir chegar aos acordos, conseguir desenhar esse processo de uma maneira azeitada, aí nós podemos pensar, né, a Ana estava falando há pouco aqui do Open Finance, é uma enorme oportunidade, mas o Open Finance também precisa de escala.
porque tem um nível de desenvolvimento que você precisa de investimento. Se você não tiver escalabilidade, isso não se viabiliza dentro do Open Finance. A Ana comentou aqui, hoje no Open Finance você tem 4 bilhões de APIs por semana, né? Botar o processo da forma como está hoje para fazer aqui talvez algumas dezenas de milhares é muito pouco, né? Então tem que ganhar escalabilidade para a gente continuar pensando grande, e esse aqui ser realmente um produto carro-chefe. Então eu estou muito otimista de que a oportunidade está aqui. Agora, precisamos ainda ter um trabalho pela frente. Tá? Então, queria agradecer mais uma vez, Alessandro, Júlia, a todos, e ao Flávio, pela oportunidade aqui. Obrigado. Obrigada, Leandro, pela tua fala. Agora eu vou convidar o Edson Franco, da FenaPrevi. Obrigado, Júlia. Já aproveito aqui para agradecer a você, ao Alessandro, superintendente, pelo convite. Vou tomar os primeiros 2, 3 minutos da fala do Eduardo Juliano, que fez um agradecimento extensivo aqui. Vou reiterar toda a nominata que ele fez para não gastar o meu tempo com isso. Então, peço licença ao Juliano para usar esses minutinhos que ele fez aqui para ratificar os agradecimentos que ele colocou. Eu vou falar basicamente aqui de 3 ou 4 pontos. Primeiro, o apoio incondicional do setor à Lei 4.652, que veio dentro de um contexto, Alessandro e Júlia, veio dentro de um contexto muito positivo, que começou lá em 2023, capitaneado pela SUSEP, com a revisão do arcabouço regulatório do PGBL e VGBL, que depois foi regulamentado em 2024, que permitiu uma modernização do nosso modelo previdenciário, de previdência complementar aberta, tanto do ponto de vista do modelo de rendas, como do ponto de vista do funcionamento operacional de vários aspectos do nosso segmento, que depois também foi reforçado com a possibilidade de adesão automática em planos corporativos, que foi reforçado com a lei que permite a opção diferida do regime tributário, e que foi coroado com essa possibilidade da oferta do direito de resgate como garantia de operações de crédito, que vem em benefício ao cliente em 2 aspectos. Um, no sentido de baratear o crédito, e 2, no sentido de evitar o resgate prematuro, alongar o perfil do duration das reservas de previdência, evitando também para o cliente uma tributação majorada, já que o benefício fiscal de previdência ele é regressivo, né? E ele vai melhorando na medida que o recurso fica. Vocês sabem que a grande vantagem do sistema fiscal de previdência vem com a permanência desses recursos por mais tempo, né? A previdência é o produto que começa com a tributação mais alta de todos os produtos de investimento do mercado, quando se usa a tabela regressiva, com 35% de imposto sobre ganho de capital, no caso do VGBL, por exemplo. Então, num país onde a formação de reservas previdenciárias tem que ser estimulada, a formação de poupança de longo prazo tem que ser estimulada por conta do contexto da nova dinâmica demográfica, e até do contexto das novas relações de trabalho, essa medida ela é muito positiva. O ano passado não foi só flores, todos sabemos, mas
isso é temática para outro evento, né? Não vamos entrar nesse mérito. O segundo ponto que eu queria destacar é que, a partir da publicação da Resolução 12, todos trabalhamos muito fortemente na operacionalização desse tema. É bem verdade, que também já foi dito aqui, que a partir de setembro, outubro, a gente teve que, e sob a capitania do Alessandro, e a aceleração aí do processo junto com o PMO contratado pela Núclea, em parceria com a CNSEG, a gente teve que acelerar para conseguir cumprir os prazos. De fato, parecia difícil, mas também, como já foi dito, saímos do outro lado, cruzamos essa ponte, principalmente afastando qualquer risco de insegurança operacional, que era a nossa grande preocupação, né? O setor investiu dinheiro, recursos e concordando também que uma agenda evolutiva de automação e de aumento de segurança tem que ser conduzida. Também eu queria ressaltar que qualquer mudança regulatória tem que ser feita ou qualquer evolução regulatória tem que ser feita com muita prudência e com muito diálogo, como é a característica da autarquia comandada pelo Alessandro, porque a previsibilidade aqui é muito importante. E para encerrar, antes que eu seja repreendido aqui, porque eu sei que eu já estou no meu final de tempo de fala, eu acho que um dos grandes desafios, né, não só do ponto de vista de segurança do sistema, da operação e do estímulo da adoção por parte dos participantes desse modelo de oferta das reservas como garantia de crédito, é também a gente reforçar a adoção de uma conduta de crédito consciente e responsável pelos nossos clientes, com uma visão de assessoria do cliente, não só na questão da formação de uma poupança previdenciária, mas também na formação no sentido de uma educação financeira também relacionada a crédito consciente. Eu acho que as duas coisas são complementares. 6 minutos e 39. Perfeito, Edson. Muitíssimo obrigada aqui pelas tuas palavras. Agradecer também o apoio da FenaPrevi e da CNSEG na condução de todas essas questões que envolvem a nossa resolução conjunta número 12, né? Vou passar agora a fala para a Karine Madeira, da CNSEG. Oi, bom dia. Obrigada, Júlia. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Parabéns aí, acho que por mais essa iniciativa, né? Afinal, tem muita agenda acontecendo simultaneamente aí no final do ano. A sensação que eu tenho é que o ano não acaba, né? 2025 parece que tem 15, 16 meses, mas, enfim, parabéns aí por mais essa iniciativa. Bem, acho que a CNSEG ela foi convidada para tratar basicamente de dois temas, né, dentro do painel que você citou, Júlia, de retrospectiva e desafios. Foi tanto a implementação da Resolução Conjunta 12, né, e o futuro da interoperabilidade nos mercados de seguro de previdência. Então, começando basicamente pela 12, acho que a gente está falando aqui de uma iniciativa diretamente conectada ao crédito, né, a gente já ouviu muito isso aqui, e o setor de seguros ele tem um papel absolutamente central nesse movimento, né? O crédito ele funciona, né, como um catalisador de desenvolvimento. Ele é uma condição essencial para o crescimento econômico sustentável e por isso que a CNSEG está plenamente alinhada a essa agenda. Ela é inclusive um dos eixos estratégicos do PDMS, que é o nosso plano de desenvolvimento do mercado segurador. A publicação da 14652, né, em 23, ela não foi por acaso, né? A gente também já escutou isso aqui. Ela reforçou aí o espaço importante
para que os recursos de previdência aberta, de seguro de vida com cláusula de sobrevivência e dos títulos de capitalização, né, acho que a gente não pode esquecer também dos títulos de capitalização na modalidade tradicional, pudessem ser usados como garantia de crédito. Isso representa, de fato, uma oportunidade enorme para o país e a Resolução Conjunta 2, ela regulamenta justamente essa lei, né? E com isso ela vai permitir que muitas pessoas tenham acesso a empréstimos, especialmente aqueles que não podem ter outros bens aí para oferecer como garantia. É mais simples, é mais rápido, é mais barato do que oferecer talvez até mesmo um imóvel ou um veículo, né? Então, os produtos que já são aí amplamente conhecidos passam a ter um benefício adicional, que é permitir esse direito do resgate como garantia, reduzindo o risco para quem concede crédito, né? E naturalmente para quem toma a taxa, né? Trazendo uma taxa mais atrativa para quem toma esse crédito. Esses recursos, eles podem ajudar os consumidores a pagar a faculdade, a reformar a casa, né? A gente escutou muito isso do Brand, aqui agora na fala do Edson, tudo isso para organizar, de certa forma, a vida financeira sem sacar, né? Sem tirar ali os recursos das previsões técnicas, né? Que é um ponto extremamente relevante aqui. Então, a conclusão desse sistema de troca de informações previstos na 12 tornou tudo isso possível, tornou tudo isso, de fato, uma realidade, né? Então, ele é o sistema que permite a comunicação direta entre as instituições financeiras que oferecem o crédito e as entidades operadoras aqui que administram esses recursos das provisões, sempre a partir do interesse do cliente. Então, é uma arquitetura simples, eficiente e pensada justamente para não encarecer a operação, né? Então, quando a gente transforma esse direito de resgate em garantia por meio de processo seguro e bem estruturado, a gente está ampliando o acesso ao crédito e fortalecendo aí o país como um todo. Então, o setor se mobilizou intensamente nos últimos 12 meses, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque acho que o Eduardo ele detalhou bastante isso, o Leandro também comentou um pouco, e outros aqui na sua fala, do quanto o setor se intensificou aí nos últimos meses para colocar tudo isso de pé. Então, seguradora, sociedade de capitalização, as instituições financeiras e as registradoras trabalhando juntas aí, né? Para construir uma infraestrutura robusta, funcional e juridicamente protegida. É claro que o sistema é recente, naturalmente tem evoluções, mas o produto que ele está oferecendo tem um potencial aí, de novo, enorme de crescimento, né? E acho que o essencial que fica é que tem arquitetura, tem contrato, tem governança, tem uma segurança jurídica e tem, de fato, um sistema em pleno funcionamento, né? Basta a gente ter aí o interesse do cliente para que essa operação aconteça. Tudo isso está ligado nessa agenda de fomento de crédito, vai promover a inclusão, competitividade e o próprio desenvolvimento econômico. Essa é uma agenda que a CNSEG apoia integralmente, porque no limite, né, o crédito acessível, seguro e competitivo melhora a vida das pessoas e esse é sempre aí o nosso objetivo aqui no âmbito da confederação. E aí, passando rapidinho aqui para o segundo tema, né, que nos foi convidado a falar, a chamada da interoperabilidade, e aqui eu faço um apontamento inicial, né, antes de começar, porque a palavra interoperabilidade ela não aparece na 14652 e nem na Resolução Conjunta 12. Então, acho que para a gente avançar aqui é fundamental a gente alinhar de qual interoperabilidade a gente está falando, do que a gente está discutindo, né? Acho que tem muitos conceitos aqui que a gente já ouviu, né? Sem esse alinhamento do conceito, acho que a gente corre um risco real de talvez distorcer um pouco o debate ou mesmo comprometer as conclusões que a gente está pretendendo alcançar. Então, eu adotando aqui na minha fala uma definição simples e pragmática de que essa interoperabilidade é a capacidade de conectividade de duas instituições, como bancos e seguradoras, né, ou sociedades de capitalização, trocarem informações e documentos de forma segura, eficiente, com regra clara, contrato definido e gerando valor para o cliente. O único lugar onde a gente vê isso acontecer hoje, de fato, de forma regulamentada e operacional, é justamente no sistema implementado pela Resolução Conjunta 12, né? Então, a gente está falando de um sistema específico, constituído com escopo, com finalidade, com governança muito bem delimitada. Ele entrega exatamente aquilo que foi proposto pela regulamentação, uma segurança jurídica, clareza regulatória, responsabilidades distribuídas, né, e uma infraestrutura capaz de sustentar uma nova modalidade, uma importante modalidade aí de crédito. Então, quando a gente é perguntado aqui sobre o futuro da interoperabilidade no mercado segurador, a resposta que a gente entende que é a mais adequada é que, mesmo que não tenha sido definida sobre o ponto de vista de interoperabilidade, né, ou como esse termo não consta nessas duas, nem na lei nem na resolução conjunta, acho que o ponto de partida é e continua sendo a própria Resolução Conjunta 12 como um instrumento de interoperabilidade.
ela demonstra que quando tem clareza normativa, tem cooperação entre os agentes, a gente consegue, de fato, criar aí soluções que funcionam, que são escaláveis e que geram um impacto positivo tanto para o consumidor quanto para a economia, né? Hoje, a principal referência de arquitetura regulatória bem-sucedida no setor, clara, segura, né, tecnicamente sólida e, mais importante de tudo, plenamente operacional, é essa, né? E justamente por isso a gente entende que o caminho mais efetivo para o futuro dessa interoperabilidade é fortalecer o sistema que já foi construído pela Resolução 12, garantindo a sua estabilidade e consolidando, acima de tudo, a sua capacidade aí de entregar valor para o consumidor, que, de novo, e como na fala de tantos, é o foco dessa discussão e de tudo que a gente está entregando esse tempo todo. Obrigada. Obrigada, Karine. Eu vou passar agora a palavra. O Denis está aqui da FENACAP? Denis Moraes? Estou aqui, estou aqui. Vocês me ouvem? Sim, sim. Ouvimos, Denis. Fica à vontade. Ok. Bom, primeiro, obrigado, superintendente Taviani, obrigado, Júlia, diretoria do SUSEP, aqui o Vinícius, na figura do Vinícius, cumprimentar a todos e a todos do mercado. Bom, eu não vou repetir, né, o que já foi falado, porque o Edson já falou bem em relação ao desafio e à questão da importância, tanto na visão de crédito quanto na visão também da educação financeira, né? Essa é uma operação que nós temos muitas possibilidades e, logicamente, uma preocupação com a segurança, né? E com a educação financeira no processo. A Karine também já fez um belo discurso. Então, eu vou chamar aqui a atenção para uma questão que é como nós podemos fazer as coisas acontecer, né? Porque já foi dito aqui quantas instituições tiveram nessa operação, tanto pública quanto privada, desde o legislativo, como foi colocado, desde os órgãos reguladores, né, governo, executivo, empresas privadas, instituições de forma geral, e como o diálogo, né, quando acontece de forma a apoiar o desenvolvimento, né, como as coisas podem ser implementadas. Aqui nós temos um exemplo, inclusive, que já foi falado também, né, num freio de arrumação aí dos últimos meses, e todo mundo botou a mão na massa, inclusive aí, logicamente, as operadoras, aqui em especial a Núclea. E a gente conseguiu sair do outro lado, como já foi dito também, temos muitos avanços, uma preocupação de que realmente o consumidor possa ter o benefício no final do dia de aproveitar essas reservas e ter acesso a um crédito de qualidade, né, que a gente possa realmente contribuir para o desenvolvimento. Então, eu quero reforçar aqui ao segmento de capitalização que vem buscando, né, de forma constante, né, a agregação de valor em todas as suas modalidades e participou ativamente desse processo. E aqui, Otaviani, Vinícius e todos, e Júlia, Jéssica, todos, continuamos à disposição de fazer não só desse movimento, mas de qualquer outro movimento, um movimento positivo de conversa, de diálogo, para poder implementarmos tudo aquilo que a gente tem aí no pipeline das instituições e que a gente tem visto que é possível. Aqui é um exemplo de como é possível fazer as coisas acontecerem. Temos ainda um caminho longo, mas é possível fazer as coisas acontecer. Então, acreditando no Brasil, acreditando nas instituições, acreditando e entendendo cada segmento, a gente consegue, de forma unida, fazer grandes entregas, e aqui um exemplo desse. Tá? Obrigado aqui pela oportunidade. Eu devolvo a palavra a você, Júlia. Obrigada, Denis, pelas palavras. Vou passar agora para o Manuel Matos, da FENACOR. Bom dia a todos.
Agradeço o honroso convite da SUSEP, muito obrigado, superintendente Alessandro. Aproveito para pedir desculpa pelo ruído de fundo. Nós estamos hoje em São Paulo sobre fortes ventanias e em alguns locais sem energia. Nós estamos trabalhando aqui com geradores. Mas, enfim, passo a falar sobre a visão da FENACOR sobre a interoperabilidade, que é o tema aqui deste evento, com a natural dificuldade de falar depois da diretora Júlia Normandi, que praticamente esgotou este assunto ao falar dos ecossistemas de dados abertos. A Lei 14.652, de 23, ela marca o início de um novo momento nas relações entre crédito, previdência complementar aberta, seguro de pessoas e título de capitalização. Já a resolução conjunta número 12, por sua vez, aprofunda essa diretriz ao definir critérios prudenciais, requisitos de transparência e padrões operacionais para que essas operações sejam executadas com segurança. Trago aqui, então, a resolução mais recente do Banco Central, a 526, esclarecendo a dúvida da Karine sobre a interoperabilidade. Essa resolução ela amplia o escopo do Open Finance e reforça a necessidade de interoperabilidade entre os ecossistemas financeiro e securitário, utilizando APIs padronizadas e auditáveis, naturalmente. Para nós, da FENACOR, esses três instrumentos, eles apontam para uma direção inequívoca. As operações de crédito, previdência e capitalização dependerão cada vez mais de acesso seguro a dados sensíveis do cliente. O ponto fundamental, decisivo, não é apenas autorizar o acesso, mas garantir que ele ocorra de forma segura, regulada e rastreável, sempre com o consentimento explícito. O modelo de consentimento do Open Insurance e também do Open Finance é claro, granular e totalmente alinhado à LGPD. Ele permite ao titular saber com precisão quem acessa os seus dados, para qual finalidade, com qual base legal e por quanto tempo. Esse modelo, por serem ecossistemas regulados, ele é auditável, reduz fraudes, dá previsibilidade, que foi citada aqui pelo nosso querido Fran, e elimina a necessidade de mecanismos inseguros como o crawler, que até hoje é utilizado, né? Ou compartilhamento de senhas. Embora no Brasil nós já tenhamos uma infraestrutura robusta de credenciais eletrônicos, a ICP Brasil, a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, mas é bom que se diga que as nossas entidades continuam utilizando mecanismos inseguros de autenticação do usuário. E essa é a porta de entrada para os mais variados tipos de fraude. É exatamente neste ambiente que entram as sociedades processadoras de ordem do cliente, assumindo um papel estratégico. Por quê? Porque são corretoras de seguros credenciadas e supervisionadas que processam as ordens do cliente dentro de um ambiente aberto e regulado. É quem está mais próximo do cliente, é quem pode orientar sobre o consentimento e os riscos das modalidades disponíveis de consentimento. As SPOCs não armazenam dados permanentemente, não criam bases paralelas e muito menos atuam de forma opaca. Ou seja, só ler, certo, como estão estruturados para identificar que o papel da SPOC é garantir que todo acesso seja feito mediante consentimento explícito, auditável e plenamente regulado. Então, para as instituições financeiras que desejam ofertar crédito com garantias de previdência ou de capitalização, as SPOCs conferem segurança jurídica, padronização operacional e mitigação de riscos na gestão do consentimento do titular dessas reservas. Elas são a via mais segura para substituir um passado de improviso
na questão da autenticação do usuário ou do titular de um dado. O que estamos vendo, e foi colocado aqui também, é o nascimento e a evolução de uma verdadeira infraestrutura nacional de interoperabilidade baseada na autorização consciente do cliente. É disso que se trata o Open Finance, muito bem colocado aqui, e é disso que trata o Open Insurance. Quando os dados deixam de circular por meios frágeis e passam a fluir por APIs reguladas, o risco diminui, a confiança aumenta, o sistema fica muito mais simples e todos evoluem. É a visão da FENACOR. A mensagem que a FENACOR traz aqui hoje é bem clara e direta. O diferencial do Open Insurance não está apenas na tecnologia, mas no princípio que ele consolida. O compartilhamento de dados ele deve ser seguro, transparente, controlado pelo consumidor. Nós temos 140 mil corretores de seguros e mais inúmeros agentes de investimentos que, devidamente treinados, aptos para esclarecer o consumidor. A FENACOR trabalha em conjunto com as maiores universidades federais brasileiras no desenho de uma arquitetura de dados de intermediação de seguros no Brasil. Tudo isso está consolidado e à disposição de todos os senhores em um plano diretor do mercado de intermediação de seguros, o PDMIS, que é uma extensão do módulo de distribuição do PDMS, que já foi citado aqui pela Karine. Se a Lei 14.652 abriu novas possibilidades, a Resolução 12.000, se a 14.652 abriu novas possibilidades, a Resolução 12, ela garante sua execução com segurança, já foi citado aqui também. E a resolução mais recente, 526, viabiliza a interoperabilidade necessária. Acreditamos firmemente na FENACOR, que é no Open Insurance e no papel das corretoras operando como SPOC, e é isso que estamos incentivando, que tudo isso se torna viável, auditável e sustentável. E nós achamos que esse é o caminho natural para a evolução do crédito, da previdência e de seguros no Brasil. Muito obrigado, estamos à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Obrigado, superintendente, obrigado, diretora Júlia, obrigado a todos os participantes. Obrigada, Manuel. Bom, agora para finalizar, vou aqui passar a palavra para o André Araújo. Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer à diretora Júlia, ao superintendente Alessandro pela oportunidade, mais uma vez, aí, compartilhar com vocês. Eu acho que, não sei se é por conta do fechamento aqui, eu vou trazer um pouquinho de provocação, um pouquinho de futurologia do que a gente pode pensar quando a gente fala no tema que é interoperabilidade e redes, né? Quando a gente fala desse tema. Eu venho aqui dentro de uma experiência, né, que nós chegamos recentemente aqui nesse contexto aqui da SUSEP. A gente chegou para passar um pouco da nossa experiência que nós tivemos com uma lei que também provocou o mercado imobiliário. Eu venho do mercado imobiliário, né? A Real Price é uma empresa que está integralmente há 33 anos ligada ao mercado imobiliário, que é a Lei 14.711. E nessa lei nós conseguimos entender que todo esse processo da discussão da interoperabilidade, das novas formas, né, de trazer o RWA, né, o Real World Asset, que é colocar ele no jogo das garantias. Isso para nós foi um grande aprendizado. Então nós tivemos que debruçar muito, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de arquitetura de sistemas, do ponto de vista até filosófico do processo, para que a gente pudesse dar uma solução para os registradores de imóveis do Brasil, que são os detentores, os guardiões dos registros, e colocassem esses registros à disposição do crédito imobiliário e principalmente do crédito superveniente, que é utilizar o mesmo financiamento, o mesmo contrato de financiamento como garantia imobiliária.
Então, isso fez com que a gente aprendesse muito sobre redes e interoperabilidade de sistemas para poder compartilhar aqui com vocês um pouco da nossa história, né? Um pouco do nosso trabalho. Pegando um pouco da fala da Ana Carla, do Leandro Vilain e agora especialmente do Manuel Matos, eu não vou me estender muito mais, porque vocês já completaram também um conceito tanto do Open Finance quanto do Open Insurance sobre as necessidades das redes serem permissionadas, interoperáveis e terem um padrão de comunicação entre elas, de linguagem especificamente. Então, a gente entende que, obviamente, que depois de toda essa mecânica desenvolvida, que tem que respeitar as questões legais, as normas, as resoluções, isso tudo vai ter que ser supervisionado através de uma entidade como se fosse um oráculo, mas não do ponto de vista de alguém que prevê o futuro, mas sim de quem é um ponto de verdade institucional. Então, que seja um processo imutável, auditável, e que valide e registra com validade jurídica todos os processos. Então, a gente acredita que o ponto central que a SUSEP, a gente defende essa ideia tanto nos registros do imobiliário, mas para qualquer tipo de garantia, né? Eu sou um adepto desse sistema, que que o regulador ele tem que ter a rede própria dele, indo para proporcionar esse grau de confiança e de segurança de todos os entes, sejam eles os corretores, sejam eles os registradores, todo mundo tem que ter, mas o detentor dessa rede tem que ser essa figura. E isso está caminhando muito rápido, que a gente eu sei que é um tema de provocação aqui, mas a blockchain e a tokenização, elas são temas do nosso dia a dia hoje, em qualquer uma das áreas financeiras que a gente está lidando. E se a gente não pensar em montar uma arquitetura e uma estrutura que permita esse processo ser viável de tokenização e dentro de uma blockchain, nós não vamos conseguir... a gente vai dar uma solução antiga para um problema novo, né? A gente vai dar uma roupagem antiga para um problema novo. E acho que a oportunidade aqui é da gente colocar o que tem de mais moderno, o que tem de mais especial do ponto de vista de tecnologia à disposição do sistema SUSEP e de todo o mercado que abaixo dele é regulado. Então, eu estou aqui para somar com vocês, começar a participar um pouco mais das discussões e compartilhar com vocês o conceito de interoperabilidade, que ele pode ser muito mais amplo do que dentro de uma única rede. É como se a gente pudesse juntar a rede imobiliária com a rede do securitização e seguros, onde eu posso injetar recursos numa rede e comunicar com a outra rede, desde que elas estejam sendo feitas dentro de uma única linguagem, dentro de um único léxico, nós conseguimos fazer isso acontecer no mercado de uma forma brilhante e a gente tem um case não só nacional, mas um case global. Essa é a minha contribuição, não sei se foi mais provocativa do que para agregar, mas esse é o meu ponto a compartilhar com vocês aí. Agradeço imensamente a toda a direção, a diretora Júlia, o superintendente Alessandro e todos os demais colegas aí que estão nessa reunião. E é um prazer, pode contar sempre comigo aí para novos desafios aí nessa jornada. Obrigada, André. Bom, queria agradecer a presença de todos e todas. Acho que, como bem mencionaram agora no final, quando a gente fala de agenda da interoperabilidade, a gente está realmente tomando um conceito em sentido amplo. Por isso, todos esses atores eles foram trazidos aqui para essa discussão. Então, fazer desse evento não só uma comemoração aí da implementação da agenda da resolução conjunta número 12, sabendo também que são necessários aqui vários aprimoramentos com relação à operação e à sistemática ali desse sistema, mas também trazer à luz essa outra discussão
que é tão importante quanto, que é a discussão da interoperabilidade de forma ampla. Superintendente, acho que cabe aqui convidá-lo para dar as palavras finais como idealizador desse evento, mas não só, por ter aí sido um dos grandes incentivadores de todo esse sistema da Resolução Conjunta número 12, de ter atuado muito diretamente para que esse sistema ele fosse implementado e realmente tivesse aí sua eficiência potencializada e 100% operável aqui em toda essa sistemática. Então, convido aqui você para dar essas palavras finais aqui ao grupo e fecharmos o evento. Muito obrigado, diretora Júlia. Na verdade, dado que já faltam só 3 minutos para 1 hora, a grande mensagem que eu posso dar aqui é já de terminamos o nosso evento, né? E todos já poderemos agora ir para o nosso almoço. Agradecer, na verdade, a presença de cada um aqui, os que falaram, os que ouviram, dizer para vocês todos que, para nós, falo agora também certamente em nome do Banco Central, em nome da Fazenda, para nós todos aqui, ouvir esses relatos hoje, a pluralidade desse relato, a variedade de inteligências agregadas aqui em uma questão que é complexa, certamente torna o nosso trabalho, que ao mesmo tempo de regulação, de fiscalização, mas também de prospecção, de criação de futuros alternativos, certamente torna o nosso trabalho muito mais rico, e é dessa maneira que nós acreditamos que o nosso trabalho ele será mais útil, ouvindo a amplíssima maioria das vozes, recolhendo essas opiniões e dando com muita segurança os próximos passos em benefício do nosso mercado, em benefício da população brasileira, em benefício do país. Então, muito obrigado a todos vocês, bom almoço a todos, nós nos vemos muito em breve. Um grande abraço a cada um de vocês. Até mais, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa Obrigado, tarde. Bom obrigado. almoço. Tchau, muito Boa tarde. obrigada. Tchau, tchau. Até logo, obrigado.